Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos com mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Neste mês de março, no final do mês de março, nós estamos antecipando o mês de comemoração de O Livro dos Espíritos, que é em abril próximo, mas nós estamos apenas antecipando, comemorando os 165 anos de lançamento da primeira edição do livro básico da codificação do Espiritismo, que se chama O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. A sua primeira edição foi a 18 de abril de 1857. Portanto, atravessou um século e meio, mais 15 anos. Completa este mês de abril 165 anos. Este Livro dos Espíritos, em comemoração, aqui consultando esta obra, que é dos Espíritos Superiores, nós encontramos aqui o Prolegômenos, que é um texto do próprio Allan Kardec, em um Livro dos Espíritos, e em seguida uma pequena mensagem complementando dos espíritos superiores, fortalecendo a fé de Allan Kardec. E Allan Kardec inicia aqui o seu breve comentário. Ele diz: os fenômenos que escapam às leis da ciência comum manifestam-se em toda parte e revelam como sua causa a ação de uma vontade livre e inteligente. Lógico, a vontade livre e inteligente era o dos espíritos superiores. E continua Kardec, a razão diz que um efeito inteligente deve ter como causa também uma força inteligente, e os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens por sinais materiais, quer dizer, pela escrita, pelos médiuns, que são os intérpretes, ou seja, os celulares, os telefones dos espíritos. Os espíritos falam pelos médiuns, se comunicam através dos médiuns. É pela ciência do espiritismo. E continua Kardec, que é o cientista do Espiritismo. Essa força interrogada sobre a sua natureza declarou fazer parte do mundo dos seres espirituais invisíveis, que se despojaram da matéria, do corpo material do homem. Foi assim que foi revelada a doutrina dos espíritos, a ciência espírita. E continua Kardec, as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corporal estão na natureza e não constituem nenhum fato sobrenatural, nem milagres. Todos os fenômenos estão dentro das leis da natureza. Nada de sobrenatural, nada de milagres. E continua Kardec, é por isso que se acham vestígios dessas manifestações em todas as nações, em todos os povos, de todas as épocas da humanidade. Hoje, são gerais as manifestações e patentes por todo o mundo, mostrando Kardec aqui que os espíritos se comunicam em todas as partes do mundo. Há médios para vê-los, para ouvi-los. Logo, a manifestação dos espíritos não é uma teoria,
é um fato, é uma realidade tangível, que os espíritos se veem. Nós vemos os espíritos, os médiuns dele. E continua Kardec aqui. Ora lá, os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência divina para uma manifestação universal dos espíritos, os tempos são chegados. E que, sendo eles ministros de Deus, e sendo os espíritos agentes da vontade de Deus, sua missão é instruir e esclarecer os homens para trabalhar em uma nova era, a era de regeneração da humanidade. E continua Kardec, este livro, que recebeu o nome de O Livro dos Espíritos, é a síntese do conhecimento universal. Foi escrito por ordem e sob ditado dos espíritos superiores, para estabelecer o fundamento de uma filosofia racional, livre dos preconceitos do espírito de seita e de sistema. Continua Kardec em sua reflexão. Ele, o Livro dos Espíritos, não encerra nada que não seja a expressão do pensamento dos espíritos superiores e que não tenha sofrido o controle desses espíritos. A ordem e a distribuição metódica das matérias nele contidas, assim como as notas de rodapé e a forma de algumas partes da redação, constituem a única obra daquele que recebeu a missão de publicá-la. Quem? O próprio Allan Kardec, mostrando ele próprio que a obra não é dele, a humildade de Kardec, mostrando que o Livro dos Espíritos não é dele, e que a participação dele é na introdução, que já é um livro, nas notas de rodapé comentando a resposta dos Espíritos Reveladores, e por fim, a conclusão do Livro dos Espíritos é de Allan Kardec, e reflexões sobre, ensaios sobre reencarnação, que está no Livro dos Espíritos. E vamos em frente com Allan Kardec, quando ele diz: dos vários espíritos que concorreram para a realização desta obra, o Livro dos Espíritos, muitos desses espíritos viveram em diversas épocas aqui na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros espíritos não pertencem, por seu nome, a nenhum personagem de cuja história se tenha guardado a lembrança, mas sua elevação está atestada pela pureza de sua doutrina e sua união com aqueles que trazem nomes venerados aqui na Terra. Eis os termos nos quais esses espíritos luminosos nos deram por escrito e por intermédio de vários médiuns a missão de escrever este livro. Agora é a mensagem breve dos espíritos superiores. O espírito de verdade que liderava o conselho de espíritos superiores que administram a Terra e que trouxeram a doutrina espírita para o mundo, como terceira e última revelação de Deus à humanidade. Vamos à mensagem, que diz: Kardec, ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com nosso concurso, porque esse trabalho, Kardec, esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício, o Espiritismo, que se eleva e que deve um dia reunir todos os homens em um mesmo sentimento de amor, de fraternidade e de caridade. Mas antes de o divulgares, Kardec, reveluemos, quer dizer, revisaremos este livro
antes de Kardec publicar. Reveluemos juntos, a fim de controlar todos os detalhes. Continua na mensagem o Espírito Superior: estaremos contigo, Kardec, todas as vezes que assim o pedires, e para te ajudar em teus trabalhos, porque isso não é mais que uma parte da missão que te foi confiada e que já te foi revelada por um de nós. Continua o Espírito Superior. Entre os numerosos ensinamentos que te são dados, Kardec, há aqueles que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Nós te indicaremos qual o momento de revelá-los. Enquanto esperas, Kardec, medita sobre eles, a fim de estares preparado quando te dissermos. E continua a mensagem breve do Espírito da Verdade. Porás no título do livro o ramo de parreira que te desenhamos, porque ele é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, nele, no ramo, se encontram reunidos. O corpo do ramo de parreira é o ramo, o espírito é a seiva. A alma ou o espírito unido à matéria é o bago. O homem quintessencia, quer dizer, purifica o espírito pelo trabalho, e tu sabes que é pelo trabalho do corpo que o espírito amealha conhecimentos, sabedoria e virtudes, quer dizer, amealha pelo contato com a matéria nas sucessivas reencarnações. Ele quer dizer que o espírito armazena, estoca, guarda conhecimentos e virtudes. E continua o Espírito: não te deixe, Kardec, desalentar pela crítica. Encontrarás pela frente contraditores encarniçados, sobretudo entre as pessoas interessadas em embustes. Encontrá-los-á mesmo entre os espíritos das trevas, porque aqueles que não estão completamente desmaterializados procuram, muitas vezes, semear a dúvida, a mentira, por malícia ou ignorância, mas em que pese tudo isto, prossegue sempre Kardec. Siga sempre em frente, creia em Deus e anda com confiança. Estaremos aqui para te sustentar e o tempo está próximo, quando a verdade brilhará em toda parte. Continua o Espírito para encerrar. A vaidade de certos homens, Kardec, que acreditam tudo saber e tudo explicar à sua maneira, dará origem a opiniões dissidentes, mas todos aqueles que têm em vista o grande princípio de Jesus Cristo se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraternal que envolverá o mundo inteiro. Deixarão de lado as miseráveis disputas de palavras para se ocuparem das coisas essenciais, e a doutrina espírita será sempre a mesma, quanto ao fundamento, para todos os que receberem as comunicações dos espíritos superiores, os médiuns, como o Chico Xavier, o Divaldo Franco e outros médiuns que são verdadeiros apóstolos do Espiritismo. E continua o Espírito aqui. É com perseverança, a mensagem é mais direta para a pessoa de Kardec. É com perseverança, Kardec, que chegarás a recolher o fruto
dos teus trabalhos. A satisfação que sentirás ao ver a doutrina espírita propagar-se e ser bem compreendida, ser-te-á uma recompensa da qual conhecerás todo o valor, talvez, mais no futuro que no presente. Não te inquietes, portanto, com os espinhos e as pedras que encontrarás pela frente, que os incrédulos ou os maus semearão no teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao objetivo da obra e merecerás sempre a nossa ajuda. Continua a mensagem do Espírito Superior. Lembra-te, Kardec, de que os bons espíritos assistem àqueles que servem a Deus com humildade e com desinteresse total, e se afastam, repudiam quem quer que procure no caminho do céu um caminho fácil para conquistar as coisas da terra. Os espíritos superiores, eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho, Kardec, e a ambição serão sempre uma barreira, paredes entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode valer-se do cego. E Deus, vamos enfatizar, e Deus não pode valer-se do cego para nos fazer compreender a luz. Aqui termina a mensagem do Espírito da Verdade, que liderava o Conselho de Espíritos Superiores que governam, administram o planeta Terra. E ele diz mais que os espíritos, alguns espíritos que auxiliaram Kardec, estão aqui no Prolegômenos, que é a porta de entrada para o Livro dos Espíritos, que diz: são eles São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg e muitos outros espíritos que constituem a corte, o conselho de espíritos superiores que assistiram Kardec e que se deram o nome de espíritos e que são os verdadeiros senhores do espiritismo e que Kardec se confessa apenas um colaborador desses espíritos. E assim nós encerramos este programa hoje, Encontro com o Espiritismo, em comemoração aos 165 anos de aniversário do Livro dos Espíritos, que até hoje não foi contestado, nem desmoralizado pela ciência, nem pelas academias dos sábios, porque o Espiritismo continua em pé, firme, e a força do Espiritismo está em sua filosofia, que é a filosofia de tornar o homem aqui na Terra melhor e unir todos os homens entre si. E de modo que apenas acrescentaríamos como um aditivo que os espíritos, esses mesmos espíritos superiores, em outra oportunidade, disseram a Kardec, para fortalecê-lo, que haveria tempo aqui na Terra em que, no futuro, o Espiritismo ganharia o status, conquistaria o status de religião universal, corroborando o que já dizia Leon Denis, um apóstolo assessor de Kardec, que era o apóstolo do Espiritismo e assessor de Kardec. Ele dizia que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas sim
é também, mas sim, o Espiritismo é o futuro das religiões. Era o que Leon Denis afirmava. E hoje nós encerramos o programa passando ao conhecimento dos que assistem o nosso programa Encontro com o Espiritismo, o prolegômeno, que é porta de entrada para o conhecimento, o estudo de O Livro dos Espíritos, que é a base, a estrutura básica da religião espírita e a fonte, toda a fonte deste Livro dos Espíritos são os espíritos superiores. Aí está a fonte do Livro dos Espíritos. Muita paz para todos e retornaremos com o programa Encontro com o Espiritismo para estudo e reflexão. Muita paz para todos.